Salve rapaziada, ele aqui trazendo mais um papo tático para falar de João Fonseca de Wimbledon, né? O João que passou aí da segunda rodada de Wimbledon, parciais de 6-4, 5-7, 6-2, 6-4, 3-1 sobre o americano Jenson Brooksby, né? Número mais de 100 do mundo, né? Um ranking até mentiroso, né? Pelo que o americano joga, né? Joga muito tênis o americano, vamos falar disso. Mas antes de mais nada, só vou te pedir para deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sino para não perder vídeo novo e comentar aí o que você achou do jogo, o que você achou do vídeo, para ajudar no engajamento do canal, para a gente discutir, para a gente comentar sobre. Quero ver aí sua opinião, beleza? Também vou deixar aqui um agradecimento super especial para o Alenzão. Quem gosta de tênis, acompanha tênis no YouTube, na internet, no geral, sabe quem é o Tênis Além do Óbvio, um dos maiores canais aí disponíveis hoje, né? E é um cara que sabe muito de tênis, recomendo você assistir o canal dele, né? E, cara, agradecer demais ao Alenzão que divulgou na última live o nosso canal, né? Conheceu, gostou e divulgou lá, junto com outros canais também que falam sobre tênis independentes. E, cara, ajudou bastante. A gente tava com menos de 100 inscritos, batemos 100, estamos com mais de 150 agora. Então, pô, agradecer demais a você que chegou, se inscreveu. E, cara, fique por aí, porque a gente sempre fala de tênis, vai falar sempre de João, de Bia, de tudo que envolve esse esporte maravilhoso que a gente ama. E agradecer mais uma vez, já deixei nos comentários da live lá um agradecimento, mas queria agradecer assim publicamente num vídeo ao Alenzão, que, pô, é muito importante essa ajuda. A gente sabe a dificuldade que é pro YouTube recomendar vídeo de canais pequenos, o algoritmo é muito complicado, então qualquer ajuda é super bem-vinda e, cara, ajudou demais. Muito obrigado mesmo pela moral que você me deu. Você não tem noção do quanto que isso ajuda a gente e motiva para continuar fazendo esses vídeos. Muito obrigado, mano, muito obrigado mesmo. E bom, vamos dar um panorama, né, sobre essa partida primeiro. O João que chega na segunda rodada depois de vencer o Jacob Fernley, né, o inglês da casa, né, jogando para sua torcida, né, o segundo melhor ranqueado da Inglaterra, do Reino Unido. E bom, jogando ali na quadra, na segunda principal quadra, o João venceu muito bem, 3-0, né, a gente já falou sobre esse jogo, mas, cara, jogo fantástico do João, primeira rodada mais uma vez passando, né, na estreia, né, jogando igual gente grande, igual veterano, e chegou muito bem, ainda mais depois de uma boa gira de grama, por mais que não tenham tido os resultados em questão de título, finais, semifinais, mas assim, quem viu o João jogando na grama via que ele estava vindo muito bem para o Wimbledon, né, pelos jogos que ele fez, pelas maneiras que ele jogou, né, contra adversários muito complicados. O Brooksby, por sua vez, também vinha em boa fase, fez final de Eastbourne, que era o torneio, inclusive, que o João perdeu para o Fritz, né? O Fritz foi campeão em cima do Brooksby. Brooksby vendeu caro também a final, jogou bem e chegou bem para o jogo, né? O americano, ele tem um ranking maior do que 100 aí, tá fora do top 100, mas assim, é um ranking muito mentiroso pelo que o americano joga de tênis realmente, né? Para quem não sabe, ele tomou uma suspensão por causa do doping e ele ficou um tempo parado, né? Ele ficou mais de um ano, se eu não me engano, parado, então perdeu muitos pontos no ranking e aí acabou saindo do top 100. Mas assim, quem vê o Brooksby jogando, você vê nitidamente que o tênis dele é um tênis ali de top 50, 40, assim, top 30, porque ele joga muito bem, se movimenta muito bem, tem muitos golpes, tem muita variação. Então, assim, é um tenista muito perigoso e era um adversário muito complicado para o João, né? E a gente viu no jogo, né, como que era realmente um adversário com um ranking muito mentiroso e que não refletia em nada o jogo dele de fato, né? E, bom, falando sobre o jogo, né, o primeiro set começou ali com a quebra, né, do início do jogo, que o João já quebra e é crucial para se manter com vantagem, né, se manter à frente sempre, colocando a pressão no erro do adversário, a pressão no adversário para fechar, né, o game, para não ser quebrado novamente. E foi muito importante o João já iniciar quebrando o saque do Brooksby, né, e, cara, o João sacando muito bem, o João... e sacando num momento importante, porque o Brooksby, para quem não sabe, ele é um dos melhores retornadores, né, de saque na grama. Ele é um dos 10 ou 5 melhores, se eu não me engano. É um dos caras que melhor retorna, né, os saques e tem um dos melhores aproveitamentos aí do circuito na grama. E é um jogador muito perigoso nesse quesito. O João tinha que estar com o saque afiado, igual ele vinha tendo no decorrer dos torneios, né? Ele vinha sacando muito bem na grama e hoje não foi diferente. Ele conseguiu aí mais um bom jogo sacando, primeiro saque bom, firme, correndo muito, né, pesado. Segundo saque também muito importante, variando direção, variando a maneira de sacar. Um segundo saque kick que bateu muito bem às vezes, chegou a dar ace de saque kick, aquele saque kick aberto que quando o Brooksby ia entrar na devolução, a bola ia muito alta, então ele jogava para fora. Então, assim, muito importante as variações de saque e o aproveitamento de saque do João hoje mesmo. O João sacou muito bem mais uma vez, como vem sacando nos outros jogos, e foi muito importante, né? Ele
tá assim porque ele estava jogando contra um dos melhores devolvedores aí do circuito, né, nesse quesito. E bom, o Brooksby também, cara, é interessante a gente destacar algumas características do jogo dele ali, né? A movimentação muito boa, chegava em todas as bolas, né? Sempre jogava uma a mais para forçar o erro do João, então o João tinha que estar sempre atento, sempre esperando mais uma para matar, não vendia ponto fácil, muito pelo contrário, então assim, muito boa movimentação, ele tinha ali alguns golpes diferentes, né? Tinha aquele slice de esquerda que ele prepara com duas mãos, normalmente a gente prepara o slice aqui em cima, né? E aí você solta ele com uma mão. O Brooksby não, ele ia com duas mãos o tempo inteiro e no final ele soltava, né? Então, assim, diferente o golpe, mas muito efetivo. Ele normalmente acertava os slices, acertava aqueles drop shots também, muitos drop shots ele acertava bem, assim, que o João não conseguia pegar, mas o João também estava correndo muito nos drop shots, estava se movimentando bem, né? Mostrando também que estava ali no jogo, que não ia facilitar, que podia jogar bola curta, bola longa, que o João ia pegar. Então, assim, a movimentação do João muito boa na partida, num geral, né? E no primeiro set também. Então, bom saque kick, bom primeiro saque, se defendendo muito bem, né? O backhand na corrida, que é um dos defeitos do jogo do João, né? Não um defeito, mas assim, não é um dos pontos mais fortes do João, né? O backhand na corrida ainda é uma característica que ele tem que evoluir ainda, né? Então, assim, hoje estava muito bem, deslizando na quadra, lembrando Djokovic nos seus melhores tempos, assim, deslizando, chegando inteiro com o backhand equilibrado, dando passada cruzada, passada paralela. Muito bem o João nos backhands na corrida hoje, gostei muito da movimentação dele no jogo, muito. E, cara, o João se manteve, né, com a vantagem até o final. No final ele até chegou a salvar um duplo breakpoint que o Brooksby teve ali, né, sacando firme, já fazendo ace ali para fazer 30-40, depois jogando ponto bem até o Brooksby errar, e aí conseguiu manter o saque e fechar o jogo, né, para fazer o primeiro set, que foi muito importante pro João já começar vencendo, né, porque numa partida dessa contra um adversário desse, se você começa atrás, aí você pode se complicar muito, e não foi o caso. O João conseguiu se manter na frente e conseguiu fechar esse primeiro set jogando muito bem. Falando agora sobre o segundo set, né? O segundo set já foi mais equilibrado em questão de saque. Os dois confirmaram bem seus serviços, estavam sacando bem, ace, saque primeira bola, movimentando muito bem o saque, variando. Então, assim, poucas quebras até o final, né? Teve um momento curioso ali no 4x4 que eu até anotei aqui, que o João, ele meio que comemora, né? Ele comemora muito um erro do Brooksby, que foi um 0-15 pro João, né? No saque do Brooksby. E ele comemora muito o ponto, de uma maneira que, assim, eu raramente vi o João comemorar tanto um erro do adversário quanto ele comemorou dessa vez. Eu até não entendi muito bem por que ele fez, mas deixei passar. Mas aí o Brooksby, no momento seguinte, assim que o João comemora, ele vai sacar de novo, ele meio que dá uma palminha ali irônica, né, pro João. Então, assim, você viu que atingiu um pouco ele essa questão da comemoração do João. E, cara, é muito importante a gente falar disso também. O tênis, além dele ser um jogo muito técnico e tático, ele é um jogo muito mental. E o mental, ele prevalece muito nessas horas. O Brooksby, ele claramente tinha um mental muito mais instável do que o João. O Brooksby, diversas vezes você via ele incomodado, você via ele com raiva. Cara, ele tentou quebrar a raquete dele algumas vezes. Em algumas oportunidades ele tentou quebrar aquela raquete e ele não quebrou por causa dos códigos de conduta de Wimbledon. Mas ele jogava a raquete no pé, ele jogava a raquete na bolsa, ele tirava a raquete e batia com a mão no chão. Então, assim, ele todo momento demonstrando ali a raiva que ele estava sentindo, a frustração que ele estava sentindo. E no tênis, cara, o mental é muito importante. Então você demonstrar para o seu adversário as suas frustrações é um defeito no seu jogo, porque ele vai ver isso e ele vai se acomodar mais, ele vai se sentir no jogo de maneira mais confiante ainda, porque ele vai ver que você está com o mental abalando e aí que ele vai entrar e vai querer entrar na tua mente. Então, assim, o Brooksby demonstrava muito isso. E o João, pelo contrário, o João é um cara muito frio. Eu vejo no João um cara que demonstra pouco as suas raivas durante o jogo, não é aquele cara que fica xingando o boxe toda hora, que fica colocando culpa no adversário de tal coisa, que fica dando desculpa, que fica irritado, que fica jogando raquete no chão. Uma vez ou outra o João ele demonstra mais uma frustração, um momento de estresse, mas assim, no geral ele é um cara mais frio, como o Sinner, como era o Federer. Então assim, isso é muito importante. Eu admiro muito esses jogadores que conseguem se manter
estáveis durante o jogo, sem demonstrar muito, tanto felicidade quanto frustração. Joga ali sempre calado, você não consegue desvendar o que esse cara tá sentindo. E o João é muito isso, e o Brooksby, pelo contrário, o Brooksby era totalmente diferente. Então foi curioso esse momento, porque o Brooksby ele nitidamente ficou incomodado ali. E ele ficava incomodado em alguns momentos também com a torcida, torcendo pelo João, comemorando pontos, né? Então, assim, você via algumas caras e bocas ali que ele claramente não estava muito feliz com algumas coisas que estavam acontecendo. Mas, enfim, o segundo set, como eu disse, foi muito equilibrado. O João deu uma caída de nível no final do set, né? Ele teve ali a quebra que ele sofreu, né, pro Brooksby, e o Brooksby conseguiu fechar o segundo set com a caída de nível que o João teve ali no finalzinho, né? O nível dele caiu um pouco, abaixou, e o Brooksby foi e conseguiu fechar. O João ele teve no 6-5 sacando 0,40. Ele até salvou 2 set points seguidos, mas aí o Brooksby foi no terceiro ponto, fez e conseguiu levar o segundo set. Falando agora sobre o terceiro set, né, que o João venceu por 6-2, ele começou ali já quebrando 2 vezes seguidas, né, já abriu 3-0 de cara, já parecia que ia ser carroçada, que o americano ele tava meio que com uma panezinha mental ali de leve, né, ele tava abalado, você via que ele tava jogando mal, né, sentindo o resultado, e aí o João abre 3-0, depois o Brooksby ele ensaia ali uma retomada, né, ele quebra o João de novo, mas o João consegue depois se manter, né, quebrar ele novamente, e acaba fechando o terceiro set. Nesse terceiro set, o João dominou muito de ponta a ponta, né, praticamente. Teve ali 2 games que o americano fez, mas o João ele dominou, ele foi bem nesse set, né. O saque dele foi muito importante, né, essa questão do saque primeira bola, toda hora sacando, a bola vinha curta, metia a paulada. Então, assim, muito importante o saque do João também no terceiro set, né. E jogou muito bem, e também a questão da devolução, o João estava entrando mais no segundo saque do Brooksby, metia a marretada quando tinha o segundo saque mais fofo, ele metia a mão, então assim, faltou isso um pouco no segundo set, e no terceiro ele trouxe de volta, então foi muito importante para o João no terceiro set, tanto o saque quanto a devolução, que ele acertou um pouco mais, né, e conseguiu ficar mais nos pontos, conseguiu encerrar os pontos também de maneira mais curta, os games de devolução, então assim, foi muito importante esses 2 quesitos para o João no terceiro set. E no quarto set, para finalizar, né, o João fechou também o jogo, né, no 6-4, mas assim, os breakpoints que ele vinha aproveitando bem ali no primeiro set, né, num geral no jogo, ele já não aproveitou tão bem no quarto set. Ele desperdiçou ali 4 ou 5 breakpoints ali quando o jogo estava no 1-1, né, e 3 desses seguidos, tipo assim, no saque do Brooksby chegou a ter 0,40, o João desperdiçou 3 breakpoints seguidos, depois teve mais breakpoint no deuce, né, na vantagem, e aí não conseguiu também, e aí o Brooksby foi e acabou confirmando depois de muito tempo, né, e assim, os 3 primeiros games até duraram bastante tempo. O primeiro set, se eu não me engano, ele teve ali 34 minutos, o set inteiro, né, que terminou 6-4, e os 3 primeiros games do quarto set, só eles tiveram 31, então assim, foram games mais longos, né, justamente por isso, era breakpoint aqui que não aproveitava, aí vinha vantagem, não aproveitava, aí vantagem contra, deuce de novo, então assim, era um game que demorou para acabar, né, muito por causa dos breakpoints que o João desperdiçou. Então o João, mais uma vez, falhando nos breakpoints, que é uma coisa que a gente sempre alerta no jogo do João. O João precisa aproveitar melhor os breaks, ele é um dos jogadores do top 100 com menor nível de aproveitamento de breakpoints. Ele precisa melhorar nesse quesito, principalmente na grama que dá muitas brechas, né? O João é um cara que devolve bem, ele sempre consegue ter boas oportunidades de quebrar e por isso ele acaba quebrando, pelo volume de oportunidades que ele gera. Mas ele poderia quebrar de maneira muito mais fácil, ele poderia diminuir mais esse jogo se ele quebrasse os adversários nos pontos mais rápido, né? E não tendo que criar 10 chances para quebrar a primeira vez. Não, ele pode criar 3 e quebrar. Então, assim, o João tem que melhorar nesse quesito, ele vinha bem, eu até ia falar, pô, hoje o João tá melhor na questão do breakpoint, mas aí no quarto set ele veio ali e desperdiçou muitos breaks, né? Aí ele acabou quebrando ali no 2-2, mas assim, muitos breaks desperdiçados, tinha que ter quebrado muito antes. Esse jogo ele poderia ter terminado com meia hora de antecedência se o João tivesse aproveitado melhor as oportunidades, né? Mas assim, o João acabou conseguindo, né? Como eu disse, ele gerou muitas oportunidades de quebra e ele acabou quebrando, conseguiu quebrar o Brooksby ali no 2-2, né, para fazer 3-2, aí ele ficou com essa vantagem até o final. No final ali ele chegou a salvar 3 breakpoints seguidos, né, no 5-4, sacando para fechar o jogo. Ele teve 0,40, o Brooksby com 3 chances de breakpoint, aí o João dessa vez também. O tanto que ele não converte breakpoints é o tanto que ele salva breakpoints também. Eu até tô curioso para ver essa estatística depois, vou procurar saber, porque o João ele aparenta, cara, ele sempre salva muito
normalmente os breaks contra ele, né, no saque dele. Ele sempre tem muitos breaks contra também, em algumas oportunidades, e aí ele vai e salva, saca bem, joga bem os pontos importantes. Então, assim, tô curioso também, vou procurar saber essas estatísticas dele de salvamento de breakpoints contra, né? Porque hoje ele teve vários que ele salvou. E no final desse set a mesma coisa, 0,40, salvou todos, depois jogou muitos pontos seguintes, vantagem, e confirmou o jogo, né? E fechou o jogo contra o Brooksby, né? E assim, cara, um jogo, no geral, muito bom do João, um jogo muito bom. Teve a questão dos breakpoints, sim, que tem que melhorar, eu falei disso, né? Apesar de que no primeiro set ele foi bem, nos primeiros sets, mas no quarto set ele deixou a desejar. Destacar também, cara, a movimentação do João, né? A movimentação, aquela questão da esquerda na corrida, que é uma parte que o João é abaixo no jogo dele, mas hoje ele estava muito bem, deslizando, chegando de open stance, base aberta para bater à esquerda, passou o Brooksby em algumas oportunidades, devolvia muito bem a bola funda. Então, assim, hoje ele estava se movimentando muito bem na grama, né? Essa questão da esquerda na corrida, ele estava chegando nela com mais força, com mais intensidade, né? Com mais equilíbrio. Muito importante para o jogo dele. E, cara, mas a gente tem que falar sobre isso também, cara. Eu destaquei aqui a questão dos escorregões que o João tem tomado. Ele tem escorregado muito, cara, muito. Eu antes estava até achando, não, vamos dar mais um tempo, isso é normal, Wimbledon, grama, escorrega muito realmente, mas, cara, o João tem escorregado mais do que o normal. Eu acho que ele tem que ver alguma coisa nesses tênis da onda dele aí, porque, assim, não queria falar nada ou não, mas ele tá escorregando muito mais que o normal. Olha quantas vezes o Brooksby, por exemplo, escorregou no jogo hoje, olha quantas vezes o João escorregou. Pô, o João tava escorregando toda hora o João escorregava. Tem que rever esses tênis dele aí, porque, assim, ele tá escorregando mais do que o normal. A grama realmente é um piso que ela te tira o equilíbrio muitas vezes, mas, assim, eu acho que a questão do tênis está atrapalhando ele, cara, em muitos pontos importantes até. Eu acho que ele estava caindo muito na quadra, ele vem caindo desde o início da temporada de grama, né? Então, assim, eu acho que pode ser sim essa questão do tênis dele, então tem que rever isso, porque é algo que, no momento importante do campeonato, pode te deixar na mão. Você não pode ficar caindo o tempo todo assim. Se você for comparar quantas quedas o Brooksby teve hoje e quantas o João teve, pô, o João eu arrisco dizer que ele teve 3, 4 vezes o número de queda que o Brooksby teve no jogo. Foi muito acima do normal pro piso, né? Mas assim, só um ponto, né, para destacar, porque eu vi muita gente falando sobre isso e eu queria falar também. Outra coisa a destacar, ataque no segundo saque, né? Essa entrada do João na devolução no segundo saque do adversário, entrar no saque atacando, né? Quando esse saque vem mais alto e mais lento, foi muito importante, né, para o João, principalmente no terceiro set. Então, assim, aproveitou muito bem, né? Devolveu bem o segundo saque, sacou muito bem, a gente já falou, né? Sacou demais no jogo de hoje, mais uma vez. E, cara, o slice, cara, o João jogou muito com slice hoje, muito slice de esquerda, de direita, mas muito de esquerda, mais de esquerda. E quase todos entrando. Eu lembro de poucas vezes no jogo que o João errou um slice. Ele estava colocando praticamente todos na quadra, jogando muito seguro com slice. E, cara, slice na paralela, slice na cruzada. Então, assim, se defendendo muito bem com slice e até atacando, assim, né, com slice às vezes. Gostei muito do slice do João, alguns drop shots também. Eu acho que ele exagerou em alguns momentos no drop shot. Aquele drop shot que ele tentava dar no fundo da quadra, eu acho que ele acabou exagerando em alguns momentos, porque o Brooksby ele chegava em vários, até nos volley drop shots que ele dava, o Brooksby chegava às vezes. Então, assim, nesses de fundo de quadra, então, aí o Brooksby chegava em quase todos. Eu achei que ele exagerou um pouco, mas em algumas oportunidades ele foi muito bem no drop shot também. Então, assim, falei sobre o jogo e aí falando só sobre algumas curiosidades que eu anotei aqui para falar também, para vocês verem o tamanho que é a conquista do João nesse jogo. O João é o tenista mais jovem na terceira rodada desde 2011. É o segundo slam seguido dele que ele chega em terceira rodada, né? Ele estreou nos 3 slams esse ano. Os 3 primeiros grandes slams que ele jogou na vida foram esse ano. Nos 3 ele não foi eliminado na primeira rodada. Em 2 ele chegou na terceira rodada, Roland Garros e Wimbledon, seguidos. E é o tenista mais jovem desde o Bernard Tomic, em 2011, a alcançar a terceira rodada, né, em Wimbledon. Na ocasião, o Tomic ele chegou a fazer quartas de final contra o Djokovic. Então, assim, também é o tenista mais jovem desde o Roddick, em 2001, grande Andy Roddick, a fazer terceira rodada de Roland Garros e o Wimbledon no mesmo ano, né, como eu disse. Então, assim, a gente vê o tamanho que são os resultados do João Fonseca com 18 anos, cara. É muito grande, é muito acima da média. É muito diferente. E, além de tudo, é o primeiro brasileiro em 15 anos a fazer terceira rodada de Wimbledon. O último tinha sido o Tomás Bellucci em 2010, né? Então, assim, um brasileiro voltando, né, a jogar bem na grama,
Normalmente os tenistas sul-americanos eles são bons no saibro, né? A gente sabe que é a superfície favorita dos sul-americanos e o João ele é muito bom no saibro, muito bom no piso rápido, né, na quadra dura, e agora vem se mostrando um jogador com muito potencial na grama. O próprio Alcaraz disse que o jogo do João, depois que eles treinaram ali, é um jogo muito propício para a grama. Então é questão de adaptabilidade. Com o tempo, o João vai estar jogando muito bem na grama, porque é um jogador que ataca demais e que a superfície pode beneficiar esse jogo agressivo dele. Então, assim, cara, é gigante a terceira rodada do João. É absurdo o que ele vem jogando nesses últimos dias, nessas últimas semanas na grama. Resultado muito positivo. E aí as projeções. A gente tem que projetar, começar a sonhar mais alto com o que esse moleque pode atingir. Porque a chave abriu. O Wimbledon tá com a zebra solta. Vários favoritos caindo em primeira rodada, caindo em segunda rodada. Então, assim, projeção para o João agora, realmente realista, eu acho que o João tem totais chances de chegar, pelo menos, nas oitavas de final. O João agora ele é o melhor ranking, né, para passar da terceira fase, então, assim, as projeções para chegar à quarta rodada, o João na chave dele é o que tem melhor ranking, e ia pegar o Thiem ou o Nicolas Jarry. O Thiem acabou perdendo pro Jarry, até com certa facilidade. Achei que o Thiem ia dar muito mais trabalho pro Jarry, mas não, o Jarry conseguiu fechar, né, o chileno, e agora duelo de sul-americanos aí na terceira rodada. O Jarry, que é um cara que saca muito bem, é um jogador que tem características de jogo pra grama que casam muito bem, né? Então, assim, é um jogador perigoso, um adversário perigoso, mas que o João tem tudo para passar. É um jogador que não é aquele absurdo todo também, devolve muito mal, é um dos piores devolvedores aí dos tops, né? Então, assim, eu acho que é um jogo que o João tem muita acessibilidade para chegar à quarta rodada, e a quarta rodada que também abriu, né? O Roger Rune foi eliminado, né? O Rune já era para enfrentar o João na próxima rodada, né? Foi eliminado na primeira rodada, e agora na quarta rodada tinha o Tiafoe como melhor ranqueado pela frente. Agora provavelmente você vai ter o Cameron Norrie ou o Lehetka, né, que é um adversário muito difícil sim, mas que é mais fácil do que, por exemplo, um Frances Tiafoe. Apesar de que também o Tiafoe na grama não é lá essas coisas, mas assim, a chave do João ela tá acessível de verdade para chegar numa quarta de final. A gente pode realmente ver um moleque de 18 anos chegando nas quartas de final de Wimbledon para enfrentar Carlitos Alcaraz, se não acontecer nenhuma zebra daqui para frente. Então, assim, as projeções, na minha opinião, são de que ele pode chegar longe nesse torneio. Para mim, o resultado de chegar na terceira rodada já é absurdo, já é grande demais. Chegar nas oitavas de final, quarto round, é completamente acessível, tá muito no alcance. E assim, o João tem que controlar a ansiedade. Agora ele não pode também deixar subir a cabeça a questão de favoritismo, a questão de estar todo mundo ali torcendo por ele. Ele tem que saber administrar isso, porque ele tem muitas chances, ele tem uma chave acessível, difícil, óbvio, é Grand Slam, não vai ter adversário fácil, mas acessível para chegar num eventual quartas de final. Aí seria um jogo contra o Alcaraz, aí não tem nem comparação, o nível de favoritismo do Alcaraz seria muito maior, mas assim, fazer quartas de final aos 18 anos em Wimbledon seria um resultado fantástico. Fazer terceira rodada já é um resultado fantástico, quarta rodada já é um resultado absurdo. Quartas de final, então, não tem nem o que falar. Então, assim, projeções boas, na minha opinião, para o João, chave boa para o João, acessível, e vamos esperar para ver o que o João vai aprontar nessas próximas rodadas, né? O João deve jogar agora na sexta-feira, e vamos ver aí como que ele vai sair contra o Nicolas Jarry. Bom, beleza, o vídeo de hoje foi esse, né? Falamos sobre tudo, sobre projeções, sobre o jogo, curiosidades, né? Algumas coisinhas a mais. E bom, vou ficando por aqui. Agradecer demais a você que chegou no canal mais uma vez. Agradecer ao Alenzão que deu aquela divulgada, aquela força, trouxe mais gente para o canal. Espero que vocês fiquem aí, tenham gostado do vídeo, né, de hoje. E fiquem aí para os próximos. Não esquece de deixar o like para ajudar o YouTube a recomendar esse vídeo. E bom, deixa nos comentários o que você achou, se você concorda, discorda de alguma coisa que eu falei, eu quero ver sua opinião, beleza? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.